Quando o jogo finalmente saiu do 0 a 0, quando o Jô finalmente fez o seu gol, é gol do Corinthians! Não foi legal. Em qualquer sentido que você deseje usar a palavra legal, não foi. Jô foi com o braço. O vigia estava ali pertinho e não viu. Mas Deus está vendo, Jô. Diferente do que a gente viu nesse lance aí, um profissional incrível se preocupa com a sua conduta, respeita regras e busca sempre agir com integridade. Por isso, o nosso terceiro passo é jogue limpo. Jogar limpo significa ser ético e profissional. Para fazer isso, você precisa saber quais são as regras e precisa seguir as regras. Mas antes da gente falar disso, vamos dar um passo atrás. Pensa comigo, por que é que existem regras? Imagina se não existissem leis de trânsito, por exemplo. O que aconteceria? É por isso que as regras existem e são fundamentais em qualquer área da vida, desde a convivência social até o trabalho. Elas criam uma estrutura que ajuda a regular comportamentos e definir limites, garantindo uma boa convivência entre todo mundo. No ambiente profissional, existem regras que você tem que seguir e regras que a empresa tem que seguir. A empresa precisa seguir o que diz a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Além de garantir um ambiente seguro e saudável para todos, igualdade de oportunidade e combate à discriminação, e o pagamento de salários e benefícios conforme o acordado. Isso significa que, para jogar limpo, a empresa tem que respeitar a jornada de trabalho, garantindo o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais, conceder férias anuais com acréscimo de 1/3 do salário, efetuar o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, assegurar o 13º salário no final de cada ano, seguir as normas de segurança e medicina do trabalho. Além disso, ela precisa também estabelecer regras claras sobre demissão, aviso prévio e direitos da gestante. E também registrar na carteira de trabalho os benefícios obrigatórios, como vale transporte e vale alimentação. Do contrário, as empresas podem sofrer multas e responder a ações trabalhistas. Agora, você precisa seguir as regras da empresa. Para começar, toda empresa tem as suas regras, que existem para garantir um ambiente organizado, produtivo e seguro. E assim como no futebol, não seguir essas regras pode resultar em penalizações, que são advertências ou até demissões. As advertências funcionam como os cartões do futebol. O cartão amarelo é advertência, representa um aviso formal de algo que foi feito de maneira inadequada. Se o profissional acumular várias dessas advertências, o seu cartão amarelo se transforma num cartão vermelho. Já o cartão vermelho significa demissão. Você pode ganhar um cartão vermelho de duas formas. Primeiro, acumulando muitas advertências, são cartões amarelos, o que demonstra um padrão contínuo de comportamento inadequado. E o segundo jeito é em situações graves, onde a infração é tão séria que exige uma ação imediata. O resultado é a demissão direta, sem necessidade de advertências anteriores nesses casos. Beleza. Agora, você deve estar se perguntando, tá, mas o que leva uma pessoa a ser advertida ou até demitida? Bom, má conduta. Vamos ver o que significa má conduta. Geralmente ela está relacionada a se atrasar ou faltar sem justificar, desrespeitar os colegas e os superiores, quebrar o sigilo ou faltar com a descrição, desrespeitar as regras em geral. Agora, vamos falar um pouco mais sobre cada um desses pontos. Imagina, por exemplo, se o cara do som faltasse hoje. O som ia ficar uma porcaria. Ou se o operador de câmera faltasse. Ou o figurinista. Ou até se eu mesmo faltasse. Imagina se todo mundo faltasse! Acho que deu pra entender, né? Você vai faltar ou atrasar? Avisa com antecedência e dentro das regras estabelecidas pela empresa. A sua falta ou atraso afeta não só a sua reputação, mas também o funcionamento da equipe e os resultados da empresa. No mundo profissional, quando o atraso ou a falta não tem uma justificativa forte e verdadeira, acaba demonstrando falta de comprometimento. Além disso, repetidos atrasos e faltas sem justificativa podem levar a advertências e, se continuarem, a demissão. Por isso, se você já fez o exercício de identificar o que te faz chegar atrasado, mas mesmo assim chegou atrasado ou vai precisar faltar, lembre-se do segundo passo desse curso aqui. Trabalhe em equipe. Comunicação é tudo. Já sabe que vai se atrasar ou precisar faltar? Avisa antes. O quanto antes, melhor. E além de avisar, avisa direito. Seja honesto, explique a situação e demonstre que você se importa.
Um bom exemplo é ligar para a empresa e falar algo mais ou menos assim. Oi, sou eu, fulano. Eu trabalho no setor tal e hoje eu vou precisar chegar atrasado porque eu tive um imprevisto com os meus filhos. Eu sei que isso impacta no funcionamento da equipe. Por isso, assim que eu chegar, eu vou estar à disposição para compensar o tempo perdido. Obrigado pela compreensão. Agora, vamos para o segundo ponto. Desrespeito com os colegas e superiores. Tratar as pessoas com respeito e profissionalismo significa ser educado, evitar fofocas, não levantar a voz em discussões e sempre buscar resolver conflitos de forma madura e respeitosa. Para isso, use o que você aprendeu na aula passada e busque se comunicar bem. Além disso, respeito também envolve ouvir os outros com atenção, aceitar feedback de forma construtiva e evitar atitudes que possam criar um ambiente tóxico. Situações de desrespeito podem resultar em advertências, e se forem graves ou recorrentes, podem levar à demissão. Agora a gente vai falar sobre o terceiro ponto: quebra de sigilo e falta de discrição. Toda empresa lida com informações internas que não devem ser compartilhadas com pessoas de fora. Isso pode incluir dados de clientes, estratégias de negócio, senhas ou até mesmo conversas entre colegas e superiores. Se um jogador de futebol vazar a estratégia do time para o adversário, isso pode comprometer o resultado do jogo. Concorda? No trabalho, a quebra de sigilo pode gerar consequências graves, como a perda de confiança, processos legais e até demissão por justa causa. Por isso, não vaze informações da empresa. E por fim, não desrespeite as regras da empresa. Fui claro? Essas regras podem ter a ver com um monte de coisa, tipo o uso inadequado do celular. Se a regra diz que o uso do celular só é liberado em horários de intervalo, siga essa orientação. Se a regra diz que você precisa usar uniforme, use o uniforme. Se a regra diz que você precisa usar capacete, pensando na sua segurança, use o capacete. Infringir as regras impacta na sua credibilidade, no trabalho da equipe e pode até custar o seu emprego. Já seguir as regras demonstra profissionalismo, comprometimento, respeito e integridade. Até porque muitas regras existem para proteger a sua integridade, a sua segurança, a sua vida. Se tem regra, tem história. Então, cumpra as regras. Jogo limpo.